E por aqui, mais informações da sua manhã de quarta-feira do Bom Dia Produtor. Estamos transmitindo para todo o Brasil e também países vizinhos. E começou ontem em Campo Grande um ciclo de palestras sobre alimentação inteligente. Já ouviu falar desse termo? Pois bem, promovido pela Agraer em parceria com o governo do estado, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Além da orientação quanto ao cultivo de plantas e hortaliças, serão transmitidas também orientações sobre o uso correto, propriedades nutricionais, receitas e preparação de alimentos. O evento também acontece em Ponta Porã. Atenção, Ponta Porã, que está sintonizado aqui no Bom Dia Produtor, acontece no sábado e também em Dourados na segunda-feira. Atenção, Dourados, de olho nesse ciclo de palestras. E esse é o assunto do Bom Dia Produtor de hoje. E para falar sobre o assunto, explicar para você de todo o Brasil que está aqui sintonizado o que será alimentação inteligente, ao meu lado eu recebo aqui a nutricionista e também médica veterinária Clara Brandão, que vai explicar para a gente o ciclo de palestras que começou ontem, né, doutora? Bom dia. Bom dia. Eu só que sou pediatra. Pediatra, desculpa. Médica, pediatra, é o costume, a gente entrevista muito médico veterinário, aí a gente acaba ficando meio viciado no termo, mas a médica pediatra Clara Brandão vai contar para a gente sobre esse ciclo de palestras. Mas primeiro, o que é uma alimentação inteligente, doutora? É você saber aproveitar aquilo que tem na sua região, mas se você é um produtor rural, você deve ter muita coisa na sua propriedade que tem muito mais valor nutritivo do que as coisas que a gente compra no mercado. Né? Porque o maior problema hoje no mundo, que atinge mais de metade da população mundial, é o que nós chamamos de fome oculta, que é a deficiência de minerais e vitaminas em quantidades mínimas para que a pessoa possa ter saúde. E hoje em dia as pessoas estão buscando cada vez mais uma alimentação mais saudável, até mesmo o crescimento dos produtos orgânicos, né, sem química, né, para que a alimentação ela possa... E é uma tendência, a senhora acredita que é uma tendência cada vez maior, essa alimentação inteligente? Realmente é isso que acontece, só que pouca gente, né, ainda tem acesso. Que o importante nos dias de hoje não é o dinheiro que você tem, é a informação correta e como é que você faz uso dela. E isso é muito interessante, porque você pode comer muito bem, de forma saudável, mas barata. Então, as pessoas preferem comprar as coisas produzidas e no supermercado ou nas feiras, quando, por exemplo, os matos comestíveis, como ora pronobis, serralha, taioba, caruru de porco, nutricionalmente são superiores. Se você plantar aqui um alface, daqui a um mês elas todas têm o mesmo tamanho. Se tiver uma enchente, ou passar um fogo, ou tiver uma geada, como está previsto para cá, morre tudo e nunca mais vai nascer nada. Quando passa um fogo, só sobraram as sementes. Mas dos matos, eles voltam todos, eles têm um vigor e nutricionalmente são muito superiores. E eles são todos verdes escuros. Você veja que a natureza é toda verde escura e a gente gosta dos verdes claros, como a alface, como é o repolho, a selga. É verdade. A natureza está dizendo, olhem para mim e vejam que tem que comer o verde escuro, que eles são muito mais nutritivos. Aqui nessa região, aliás no Brasil inteiro, você tem a mandioca. A folha da mandioca se desperdiça mais de 500 bilhões de doses. E ela, nutricionalmente, é uma das coisas mais ricas que tem. Né? E o Brasil não sabe aproveitar. É verdade. Com muito pouco. Um exemplo, a quantidade de selênio, que é o mineral mais antioxidante que a gente tem e mais raro, ele tem metade, o pó da folha da mandioca tem metade do selênio que tem a castanha do Pará. Só que a castanha é inacessível para a maior parte das pessoas. Exato. Não é? E por isso que ela é chamada de inteligente, é que você vai descobrir naquilo que tem à sua volta o melhor. O melhor. Se você desidratar 20 quilos de folha de mandioca,
ela fresca vai se transformar em 1 quilo. Só que você multiplica todos os nutrientes por 5. Né? Então você aumenta incrivelmente uma quantidade mínima, uma pitadinha em cada refeição, sem mudar o sabor, né? Sem mudar o seu hábito alimentar, e naquilo que você come no dia a dia, você vai ter uma alimentação melhor. Olha só que bacana. Então, nesse período agora, que é o inverno, que todo mundo tem problema respiratório, se você utilizar esses matos, porque nessa época que tem mais hortaliças e que tem mais frutas cítricas, que são os nutrientes que elas possuem, que vão não só prevenir, se você ainda não tem nenhuma doença respiratória, como vai ajudar você a se recuperar. Por isso, alimentação inteligente. Exatamente. Que bacana. Doutora Clara, tira uma outra dúvida. Tem muito produtor sintonizado e também um dos pontos abordados serão as hortas perenes. Como é isso? Explica pra gente. A vantagem da horta perene é que elas sempre são orgânicas. Né? Quando eu uso uma taioba, um ora pronobis, uma serralha, um caruru de porco, eu não preciso perguntar para você se ela é de uma produção orgânica. Se eu comprar um brócolis na sua banca, né, e você me diz que é orgânico, eu vou pagar até mais caro. Exato. 70% das sementes das hortaliças são importadas, né, e já bem tratadas. Então você pode plantar organicamente, mas a maior parte das sementes não é orgânica. Né? Outra coisa, eu tenho que fazer um ato de fé, porque eu não tenho como comprovar o que você está me dizendo, que é orgânico. E nem você tem como me provar que é. É verdade. Né? Agora, quando você usa um desses matos que nutricionalmente são superiores, eles absolutamente certeza que eles são orgânicos. Olha só. Né? E todo mundo pode ter acesso. Então, agora em Brasília está muito seco, mas quando não está, eu já saio com a minha sacolinha para caminhar e quando eu volto eu já estou com as minhas verduras, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais, né? Que são as punks. Inclusive, a gente trouxe uma especialista e explicou aqui, trouxemos uma receita com ora pronobis. Sim. Que é muito gostoso, ela é crocante. É, mas você pode usar um pouquinho todo dia, no feijão, na sopa, no arroz. A folha da mandioca você vai usar uma pitada sempre. Uma colher de sopa, por exemplo, você põe no feijão, não aparece, mas você aumentou incrivelmente o valor nutritivo. Isso é verdade. Né? Porque as pessoas, quando a gente fala em farelo, folha de mandioca, as pessoas dizem, mas isso é comida de porco, né? Isso é comida de pobre. Não existe comida de porco, não existe comida de pobre. Na verdade, é o porco que come comida de gente. Né? E o seu corpo não sabe quanto você ganha nem o que você precisa. Ele vai chorar como? Com doenças. Né? Então, se você ainda não teve filhos, se você usar, por exemplo, a multimistura, que é farelo, folha de mandioca e o gergelim, né? O trabalho de parto é muito mais rápido. Olha. Você não vai ter nenhum achaque da gravidez. Né? E tudo natural. Tudo natural. O seu parto, além de ser mais rápido, você não vai ter hemorragia. Toda mulher tem sangramento no parto, mas não tem hemorragia, porque depende do zinco, que tem muito no farelo e na folha da mandioca. Mas me tira uma dúvida, ela não é venenosa? Existe esse certo mito que ela tem um certo grau de veneno. Vamos desmistificar isso? Ah, com certeza. A folha da mandioca brava, que aqui se chama tudo mandioca, não é? Uhum. Mas no norte a gente fala mandioca brava e mandioca mansa. A mandioca brava, ela tem uma proporção de ácido cianídrico, que é aquele veneno que os espiões usavam para se matar, né? Na hora de um aperto. Verdade. Impossível, né? Quando eu faço a desidratação da folha ou eu cozinho bastante, se perde. Né? E se te sobrar uma quantidade mínima, que sempre sobra, é um fator anticancerígeno. É muito interessante. Né? Só que a quantidade de vitamina A, ferro, cálcio, magnésio que ela possui, compensa. Compensa, né? E a gente não tem nenhum caso na literatura internacional de intoxicação por folha da mandioca. A gente tem pela raiz da mandioca. Não pela folha. Não pela folha. Embora a folha tenha muito mais ácido cianídrico do que a raiz. Uhum. A diferença é que a folha tem mais proteína também. E a proteína ajuda na neutralização
desse ácido. Puxa, é muito interessante esse assunto, a gente já está no finalmente aqui, pouquinho, que é muito rápido o tempo de televisão, mas a gente vai mostrar o cartaz do evento. Eu quero que a senhora então conte pra gente o que vai ter nesse ciclo de palestras, porque tem muita gente de Dourados e Ponta Porã também sintonizado. Olha lá, o que vai ter então nesse ciclo de palestras sobre alimentação inteligente, que já começou ontem aqui em Campo Grande. O que a gente vai ter até o final da semana? Nós vamos mostrar como é possível, né, com um orçamento pequeno, você ter uma alimentação saudável. Que todo mundo acha que para comer bem tem que comer caro. Por exemplo, essas vitaminas sintéticas todas, elas não têm o mesmo efeito que uma vitamina que tem no próprio alimento. E principalmente os agricultores estão perdendo esses nutrientes por falta de informação correta. Não é burrice, é falta de informação correta. Certo. E a gente vai ensinar como é que eles podem, inclusive, conservar os alimentos, reduzir o desperdício no campo. Olha que bacana, gente. Olha, então dia 19 já tem também voltado para os agricultores. E qual que é o assunto do dia 19, que é hoje, né? Sim, é exatamente isso. É mostrar as possibilidades que existem na sua propriedade para você comer bem, com a sua família. Então você não vai ter filhos desnutridos. Por exemplo, todas as doenças neurodegenerativas, como é Parkinson, como é o Alzheimer, não é? Tem uma deficiência de complexo B. As folhas verdes escuras, em particular a folha da mandioca e o farelo, são riquíssimas. Puxa, o gergelim tem 10 vezes mais cálcio do que o leite. Então você não precisa de tomar o leite, você toma o gergelim. E o gergelim você pode conservar até por 4 anos na sua propriedade. Puxa vida, que coisa bacana. Bom, o tempo aqui é curto, é realmente muito interessante. Inclusive, já vou pedir para a nossa produção já agendar para a gente falar sobre alimentação inteligente. Você que tem aí, seja uma pequena propriedade, uma grande propriedade, pode cuidar muito bem da sua família através de uma alimentação inteligente. Se você quer mais informações, basta acessar também o site da Agraer. Eu vou falar, viu? www.agraer.ms.gov.br. Ciclo de palestras aqui em Campo Grande, também teremos em Ponta Porã, em Dourados na segunda-feira. Doutora Clara Brandão, muito obrigada pelas informações.